Olá, o Brasil e o mundo na sua tela. Começa agora o Entrevista Record Mundo. A crise econômica mundial abalou a União Europeia. Na Espanha, o desemprego já atingiu 20% da população, o maior em 35 anos. E entre os jovens, a situação é ainda pior. Mais de 40% estão sem emprego e sem nenhuma previsão de melhora. Assim como no mundo árabe, os jovens espanhóis se organizaram pela internet e saíram para as ruas, cobrando ações do governo. Em cidades importantes do país, como Madrid, Barcelona, Sevilha, os jovens estão acampados nas praças há vários dias. E o resultado dessa mobilização apareceu nas urnas. O partido do atual primeiro-ministro José Luís Zapatero, o PSOE, sofreu uma derrota histórica nas eleições locais. Será que a mobilização dos jovens espanhóis tem a ver com as revoluções democráticas nos países árabes? Os ventos de renovação teriam cruzado o mar Mediterrâneo para a Europa? Quem vai nos ajudar a entender a situação de crise profunda na Espanha e também essa novidade de manifestações convocadas pela internet sem apoio dos partidos tradicionais são os nossos convidados aqui. Sérgio Amadeu da Silveira, professor da Universidade Federal do ABC. Obrigado pela presença, Sérgio. Eu que agradeço. Muito bem. Também com a gente, Evaldo Alves, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo. Mais uma vez, obrigado pela presença, professor Evaldo. E a participação ainda de Tulo Vigevani, professor de Ciências Políticas na Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp. Obrigado pela presença, Tulo. Obrigado. Muito bem. Antes de começar aqui a nossa conversa sobre a Espanha, esse quadro complicado, eu convido a vocês e também os nossos telespectadores para assistir uma reportagem do correspondente Mauro Talhaferri sobre a crise na Espanha. Acompanhe. Os jovens não arredam pé da Praça da Porta do Sol, no coração de Madrid. No cartaz, os motivos do protesto. Não há futuro, casa, trabalho, pensão, mas também não há medo. No país com a maior taxa de desemprego da União Europeia, os jovens são os mais afetados. 45% não têm trabalho. Aqui em Lisboa, aquele grupo de jovens espanhóis passou a noite em vigília em frente à Embaixada da Espanha. Eles não quiseram dar entrevista, mas deixaram mensagens em cartazes como este aqui, que diz: se votar mudasse alguma coisa, estaria proibido. É um pouco o espírito, né, das manifestações. Professor, enquanto passava as imagens, o professor Sérgio fez uma observação aqui. O que era, Sérgio? É que essas manifestações foram convocadas pela internet e foram produzidos materiais em Wix, ferramentas Wix, plataformas colaborativas, onde você era convidado a colocar o slogan e as pessoas votavam e depois você imprimia. Então você vê várias plaquinhas impressas em casa. Feitas na impressora de casa, Sim, né? de casa. E é uma mobilização distribuída em rede, é uma mobilização bastante interessante, porque o Zapatero devia ter percebido que ele já... É engraçado, ele foi eleito no bojo de uma manifestação também inusitada. Ah, relembra pra gente isso, como é que foi isso? Foi o seguinte, aconteceu um atentado no metrô. Madrid, né? Em Madrid, o ministro do Interior, que era vinculado ao Partido Popular, foi lá e acusou o ETA. E, na verdade, todo mundo sabia que o padrão não era aquilo, porque aquilo comprometeria o Partido Socialista Operário Espanhol, lá, o PSOE. Uhum. E, na verdade, foi a Al-Qaeda. Quando se descobriu isso, foi uma revolta, porque as pessoas se sentiram enganadas, né? Se sentiram enganadas. Isso e o Zapatero ganhou a eleição com um movimento convocado por celular, pela internet. Ele já devia ter percebido que na rede distribuída, do jeito que ela funciona hoje, você não consegue controlar, a não ser que você faça como no Egito, desconecte. Só que aí já era tarde, né? Aí já era tarde. E na Espanha, quer dizer, o que a gente viu é uma manifestação que não passou pelos partidos, pelos sindicatos tradicionais e acabou impondo uma derrota para o Partido Socialista. Muitos desses jovens talvez fossem eleitores do Partido Socialista no passado e deixaram de ser, né? O nível de abstenção, se você comparar com o Brasil, não é nem tão grande, mas foram os votos que derrotaram o PSOE. Porque, esses jovens não foram votar. Não foram votar. Até no cartaz estava escrito ali, se votar resolvesse alguma coisa, já estaria proibido. Quem chamou o 15M, a manifestação de Madrid de 15 de maio, um dos principais movimentos é o No Les Votes. É um movimento que começou contra a lei de Cindy, a ministra da Cultura da Espanha, que proibiu o download na internet, download peer-to-peer e tal. Vamos só explicar para o público que não é tão acostumado com a linguagem de internet, quer dizer,
A ministra lá na Espanha tentou proibir que as pessoas pudessem baixar programas, Foi músicas, exatamente, né? A foi o juventude seguinte, faz muito isso hoje. E isso foi descortinado com o Wikileaks, né? O Wikileaks mostrou uma coisa estranha. O Partido Socialista teve uma reunião sigilosa com o embaixador norte-americano na Espanha, pedindo que o governo americano convencesse o PP a votar pela proibição de downloads, que eles chamavam de descargas ilegais, na internet. Ou seja, os dois partidos se associaram para tentar bloquear a ação dos jovens, e esses jovens, então, por isso que estão achando que é tudo a mesma coisa, né? PP, PSOE. Começa aí tem o pano de fundo que é a crise econômica. E aí, né? então, eu queria que o professor Evaldo ajudasse a gente a entender. Os números são impressionantes, 40% de desemprego entre os jovens. Como é que se chegou a isso e por que a Espanha foi dos países mais afetados pela crise, professor? Bom, em primeiro lugar, o pano de fundo é o seguinte: essa é uma crise do sistema capitalista. O sistema capitalista passa por essas crises, em média, a cada 50 anos. E nesse momento, muitas posições se mudam. Países que são fortes caem, empresas que são pequenas sobem, empresas grandes naufragam. E não é somente quem sobe e quem desce, é a maneira de fazer as coisas. E é interessante que os profissionais, até os meus colegas economistas, os engenheiros, ficam preocupados com o quê? Muda a maneira de produzir. Sim, muda a maneira de produzir, mas o pessoal se esquece o quê? Mudam outras coisas. Portanto, o que está mudando? Está mudando também a maneira de fazer política. Está também mudando a maneira das pessoas expressarem as suas opiniões. Portanto, nós vimos, foi posto em questão o voto. Portanto, o que está acontecendo com a União Europeia, e não é só a União Europeia, com os Estados Unidos? Estão numa grave crise econômica. E que pode transbordar para a área política também, já está transbordando. Já transbordou, tá certo? O sistema econômico é ineficiente, o governo, todos eles, não é só a Espanha. A Espanha, claro, em alto nível. Alto endividamento, alto déficit fiscal. E qual é a consequência prática na falta de recursos? O desemprego fica altíssimo. E, no entanto, tem o outro lado da moeda. Há países no mundo que são mais flexíveis, que não têm essa ortodoxia, que são os emergentes, que estão tentando sair. Não estou dizendo que nós estamos no melhor dos mundos, de jeito nenhum. O Brasil, né? O Brasil, a China, né? Mas estamos saindo mais rapidamente da crise. Então, o cenário é esse. O mundo desenvolvido, o chamado mundo desenvolvido, está com alto desemprego, difícil governabilidade. Agora, isso é uma das faces da crise econômica que vive o mundo desenvolvido. Professor, rapidamente, por que na Espanha a crise foi tão séria? Né? A Espanha parece que dependia muito de construção civil, não é isso? A Espanha, ela fez... uma das razões, uma das maiores, foi essa. No afã de crescer, eles investiram muito na questão da construção civil. Houve claramente uma bolha imobiliária lá. Essa foi uma questão. A outra questão foi qual? Eles não melhoraram o seu sistema produtivo. E uma terceira questão, o governo com altíssimo endividamento. Eu tenho aí todos os ingredientes para provocar uma crise. Agora, essa crise, quem está sentindo de uma forma mais dura, mais contundente, é a juventude com a falta de emprego. E a falta de emprego não é só para o profissional não qualificado, é o jovem qualificado, que saiu da é o universidade. jovem formado que não encontra emprego. E aí a revolta é inevitável. Professor Tulo, o senhor que é da área de ciência política, também da área de relações internacionais na Unesp, né? Não é grave isso para o mundo ocidental? Quer dizer, os jovens que colocam em xeque até a possibilidade de votar. Hoje o instrumento que a gente tem é o voto. Claro que tem também outros, a manifestação na rua e tudo. Mas, no fim, quem vai exercer o poder é quem for escolhido pelo voto. Aí, os jovens fizeram isso, não foram votar, e quem ganhou foi o partido mais à direita lá, que é o PP. Exatamente. E como é que você resolve essa equação? O que o senhor acha que pode acontecer no mundo ocidental, hein, com essas crises aí? Bom, o que vai acontecer, nós não podemos determinar, porque há imponderáveis, há acumulações de longo prazo que diria ser difícil prognosticar. Agora, eu sou um pouco mais cético no tocante ao desenrolar dessas crises. O que nós estamos assistindo
na Europa é um fenômeno que se dá em muitos países, que é o crescimento das oposições sem um claro direcionamento político-ideológico. Exemplos. Na Espanha, assim como havia sido em Portugal, cresce a força da direita no momento, porque o partido que está no governo, em Portugal é o Partido Socialista, na Espanha é o PSOE, então a oposição ela é uma oposição mais conservadora e derruba esses partidos. E ganhou largamente a eleição. Foi uma eleição local, né? Por enquanto, uma eleição local. municipal. Mas municipal e das regiões autônomas. O que me deixa preocupado, porque não seria tão otimista em dizer que estas crises produzem resultados políticos alternativos de longo prazo. O senhor concorda, professor Sérgio? Não, eu acho que o longo prazo é bastante indefinido, mas o que eu queria trazer para a discussão é que nós, há algum tempo, estamos vivendo crises de intermediação. As atividades de intermediação todas na rede, porque a rede ela altera o ecossistema de comunicação profundamente. Está falando da internet, né? Estou falando das redes, da internet, que é a principal. Altera de que jeito? Compare com o rádio, jornal e televisão. E compare com a internet. Um cidadão, como o advogado Davi Bravo, da Espanha, montar um movimento que começa desse pequenininho e adquire uma dimensão gigantesca, é muito difícil você fazer isso por fora de estruturas de intermediação política que existiam antes, que existem ainda. O que eu acho é que a internet coloca em crise a intermediação entre o artista e o fã, a indústria fonográfica em crise, a educação em crise, porque o meu aluno hoje chega com os textos lá todos assim me desafiando, com razão. Então, está em crise. A única coisa que a gente dizia que não estava em crise, essa crise de intermediação, eram os partidos políticos em relação à democracia. Eu acho que eles entram em crise. Ou seja, o que você está dizendo é que... Mas eu concordo com uma coisa. O que vai dar... Você não sabe, né? Não dá para dizer que isto será... o que será? Agora, eu aposto em novas formas de convívio democrático, de redes de articulação, que é o que está acontecendo. Quer dizer, não quer dizer, porque não passou pelo partido, não quer dizer que é despolitizado. Posso usar um exemplo? Exatamente. Eu acho que o ponto principal é o seguinte: a gente está vivendo uma crise dos partidos políticos tradicionais. Partido político tradicional era o quê? Era o condutor da vontade popular, de um lado ou de outro, com uma bandeira ou com outra bandeira, querendo uma proposta ou outra proposta. Esse é um instrumento. Hoje em dia, os jovens já não acreditam mais nisso. E fazem de outro jeito, não é só que não acreditam. Tentam fazer de outro jeito, mas o que eles estavam observando é que ainda não tem um substituto formal para esse condutor. Mas as mídias estão fazendo esse papel. Mas será que vai ter um substituto? Não, eu não sei. Eu vou dizer, porque eu estou acompanhando bastante, que eu estudo isso. O lance é assim, essas manifestações a gente até cobre de uma maneira imprecisa. Não são só manifestações, são assembleias. São assembleias. As pessoas votam o que está colocado na internet. Eu queria chamar a atenção, se você entrar no site que está sendo construída a plataforma, tem 7 grandes eixos. No site de quem? Dos espanhóis? Do Democracia Real Já, por exemplo. Democracia Real Já. Quem tiver interesse pode entrar na internet. Se tiver interesse, pode entrar. Você vai pegar vários links, um deles é onde as pessoas colocam as suas propostas. E usando mecanismos da própria rede, as propostas vão sendo encadeadas. Eles levam para a praça e votam. Você vai dizer, isso é inconsistente. Sim, eu não estou dizendo que isso é uma alteração da democracia do ponto de vista deliberativo já. Mas aponta um caminho, né? Mas aponta um descontentamento, um caminho. E eu acho assim, os estados e partidos são estruturas muito verticalizadas diante de um cidadão que tem um poder hoje distribuído de contato muito grande, que não tinha antes. Porque antes... eu tinha que mandar uma carta para o Rodrigo Viana, editor do jornal. Ele publica se ele quiser. E outra coisa, às vezes nem liga. Sempre teve interação, sempre teve interação. Só que era uma baixa interatividade.
Então, eu queria chamar a atenção que não é trivial isso. Não é, tá? É uma mudança na forma de fazer política, E né? o sociólogo Manuel Castells, que pese tem muitas críticas, ele dizia uma coisa que eu confirmei empiricamente nos movimentos que aconteceram no Oriente Médio, principalmente no Egito. Ele dizia assim, existe um poder de controle sobre a rede. Esse é o principal poder hoje, o poder de influência e o poder de controle. E alguém pode desligar também, né? Então, uma hora era tanta articulação na rede que o sistema de inteligência norte-americano, que era aliado do governo do Mubarak, passando informações para eles, não conseguiram fazer outra coisa senão desconectar vários provedores. O último, e não foi desconectado, era o que tinha a Bolsa de Valores. Esse não porque aí... Aliás, nós estamos falando... Aliás, eu abri o programa falando, será que essa manifestação na Espanha é um pouco, essa palavra é ruim, mas é um reflexo do que aconteceu ali na África? Então, vamos relembrar. Nesse ano, os ventos da mudança começaram a soprar no norte da África, em países como Egito, Tunísia. Os jovens também organizaram movimentos políticos sem articulação de partidos ou organizações tradicionais. Eles foram para as ruas, derrubaram ditaduras. Vamos rever alguns exemplos. O encontro dos jovens pela internet em busca de mudanças iniciou uma onda de protestos no Egito que levou à queda do ditador Hosni Mubarak. Foi um executivo de um dos sites de busca mais usados no mundo que ensinou aos egípcios como usar as redes sociais para organizar as manifestações. Na Líbia, um roteiro bem parecido. Para conter os jovens manifestantes, o ditador Muammar Gaddafi, há 42 anos no poder, chegou a bloquear a poderosa internet. Aí a gente mostrou exemplos. Professor Tulo, o senhor acredita que isso na Espanha pode ter... É claro que tem o fundo econômico, tem as razões lá da União Europeia também, da Espanha. Mas pode ter vindo, olha, a gente assiste no Egito, por que não fazer aqui? Certamente há alguma conexão, mas não acredito que o movimento na Espanha tenha sido diretamente determinado pelos movimentos nos países árabes. Há alguma situação geral no mundo, mas o movimento específico, esse das praças de Madrid e de Barcelona, eles se originam em problemas internos na Espanha. No caso da Espanha, em particular, um elemento desencadeador imediato foi o processo eleitoral, onde esses manifestantes quiseram mostrar que se dissociavam. Porém, eu acho também que deva ser considerado o fato de que o índice de abstenção nas eleições da Espanha não foi diferente em escala significativa do que foi nas eleições municipais, nas eleições locais dos anos anteriores. Portanto, eu diria que devemos constatar o significado destes movimentos, mas não magnificá-los, porque eles têm também limites. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte: estes movimentos, sendo muito significativos e simbólicos, eles têm dificuldade de produzir políticas alternativas. Eu sou mais radical. Mesmo no caso do Egito ou da Tunísia, o mesmo se coloca. Quer dizer, não há soluções milagrosas para os sucessores dos governos que foram derrubados por esse tipo de manifestações nos países árabes. É muito diferente de revoluções como a Revolução Russa, por exemplo, em 1917. Certamente. Por enquanto é muito diferente. Vamos esperar ainda novos desdobramentos. Bom, a gente está falando da crise da Espanha, mas a crise econômica não é só na Espanha. Lá a crise virou uma crise política também, com milhares de jovens nas ruas. Será que o mesmo pode ocorrer no país vizinho, por exemplo, em Portugal? O governo de Lisboa já pediu ajuda à União Europeia para conter a crise. A tentativa dos portugueses é para reestruturar a economia, estimular a criação de empregos, mas o pacote gera um forte descontentamento popular. Depois de enfrentar a pressão dos bancos, dos juros altos no mercado internacional e de líderes da União Europeia, Portugal jogou a toalha. Em que não tomar essa decisão acarretaria riscos que o país não deve correr.
O primeiro-ministro José Sócrates não falou em valores, mas o mercado estima que o país precise do equivalente a pelo menos 160 bilhões de reais nos próximos 3 anos. Para os portugueses, a ajuda financeira significará apertar ainda mais o cinto com as duras exigências dos credores, como aumento de impostos. Já o resto da Europa espera que o socorro a Portugal mostre a força dos países do euro no combate à crise, acalme os mercados e evite o contágio a outras economias do continente. Professor Evaldo, muita gente tem a impressão que a crise é só ali dos países do Mediterrâneo. Espanha, Portugal, Grécia, né? O senhor estava contando aqui, antes de começar o programa, que a crise é mais profunda na Europa. Em termos de indicadores de crise fiscal, crise de endividamento, esses indicadores têm todos os países europeus. Apenas alguns são mais pujantes do ponto de vista produtivo, como a Alemanha, e vão conseguir manter a bicicleta rodando. Mas a crise lá existe de um modo geral. Portanto, a gente vai assistir nos próximos meses o que quebra um país aqui, quebra outro país ali. Agora, para nosso tema aqui é importante, e disso ninguém está falando, o que eu vou falar agora, porque se fala em obter recursos para resolver a crise fiscal, crise dos governos. Fala-se em recursos para atender os bancos. Esse pessoal está na praça porque está sem emprego. E não se vê em nenhum momento um programa nesse sentido. Nas outras crises, vamos pegar de 1930, o século passado, havia grandes programas de manutenção de emprego nos Estados Unidos, na Europa, ouvi isso. Aqui o Brasil fez isso muito. Claro. Agora, não se está falando. Keynes, né, era o economista, exatamente, né, que inspirava isso. Eu tenho que gastar, State, eu tenho que investir, eu tenho que gastar com emprego, coisas que gerem emprego. Na verdade, essas manifestações são um indicador muito claro. Estão fazendo tudo, atendendo as empresas, atendendo os governos, mas não estão atendendo os jovens com emprego, com produção. Eles estão encontrando o seu caminho de manifestar isso. E, na verdade, eles estão, além disso, construindo o quê? Um novo caminho democrático, né? Como é que eu vi essas bases, a insatisfação das bases. Portanto, esses programas, do jeito que estão sendo colocados, não vão resolver. Isso é um paliativo. Um paliativo. Bom, a gente vai ter que fazer um rápido intervalo e voltamos já discutindo ainda desse assunto. A crise na Espanha, o uso da internet, né, esse novo tipo de manifestação correndo pelo mundo. Primeiro nos países árabes, agora chegou à Europa. Voltamos logo depois do intervalo. Bom, estamos de volta com a entrevista Record Mundo. Hoje nós conversamos sobre a crise na Espanha e essa tendência de manifestações chamadas pela internet, os jovens na rua, como aconteceu no norte da África, agora também na Europa. E não é só a Espanha não que está em crise, né? A gente falava de Portugal também no primeiro bloco. Agora vamos falar de mais um país, com o setor financeiro à beira de um colapso. A Irlanda vem recorrendo à ajuda da União Europeia e do FMI para reestruturar a sua economia. Já preocupa os outros países da zona do euro. Vamos agora rever uma reportagem de Mauro Tagliaferri, feita no ano passado, mas que ainda dá muito quadro do que está acontecendo na Irlanda. Mostra o tamanho da crise irlandesa. O primeiro-ministro Brian Cowen negou ao parlamento que a Irlanda tenha pedido ajuda financeira, mas a chegada a Dublin de uma missão do Fundo Monetário Internacional e da União Europeia indica que o país está prestes a jogar a toalha. Com o setor bancário à beira do colapso, o governo já havia anunciado cortes de 15 bilhões de euros no orçamento, mas continua com dificuldades em obter crédito no mercado. O país está sob pressão e os ministros das finanças da zona do euro já elaboraram um plano de reestruturação para os bancos irlandeses, com recursos que beirariam os 90 bilhões de euros. A União Europeia quer que a Irlanda aceite a ajuda financeira rapidamente para evitar que a crise se alastre a outros países que adotam a moeda única e que também estão com problemas de caixa. Quando o Mauro Tagliaferri fez essa matéria, o pacote aí na Irlanda não tinha sido equalizado e a crise tinha começado na Grécia, ainda não tinha chegado tão forte na Espanha, agora já se espalhou, né? E a Irlanda, não é, professor Sérgio Amadeu, era tido como um exemplo, né, do capitalismo. Um exemplo do neoliberalismo. Eu sei que isso durante um tempo virou palavrão, mas o fato era isso, era o modelo a ser seguido. Eu estudo tecnologia da informação e diziam, olha, vocês têm que seguir a Irlanda. E, na verdade, o que nós estamos vendo? Tem um sistema que está todo integrado, efetivamente, mas que se baseou principalmente em especulação, as dívidas são impagáveis
E o que acabou acontecendo é o seguinte, essas economias, elas são baseadas numa lógica de crescimento que não é possível sustentar diante dessa crise. Então, eles são vítimas dos próprios remédios que se propuseram. E agora, qual é a saída deles? A saída deles é voltar ao bom e velho Estado. Só que os Estados estão corroídos. E os Estados estão sofrendo pressão disso que o professor estava falando. Os jovens querem saber, tudo bem, cadê o pacote para atender os que foram prejudicados, demitidos? Mas é só uma coisa, isso já estava acontecendo na França antes da própria crise. A gente tinha até um termo que chamava precariado. Por causa das mudanças no mundo do trabalho, existem pessoas com muita dificuldade. Há anos sem trabalho, né? Eu queria lembrar, ou com trabalho precário mesmo. São precários, em vez de proletariado, precariado. É o novo sujeito político da França, e que eu queria lembrar que em 2005 explodiu na periferia de Paris com os imigrantes. A minha dúvida é o seguinte, o que está acontecendo na França? O que vai acontecer? A França está com uma economia em condição, vamos dizer assim, de suportar esse gingado todo ao lado? Eu acho que não, e acho que é óbvio que isso fortalece forças de direita que colocam que o problema é o imigrante, mas esse caldeirão está ali na Europa muito perigoso. Professor Tulo, no campo político, isso que o Sérgio Amadeu lembrou aqui, porque a gente vê, na França, por exemplo, tem uma candidata, a filha do Le Pen, né? Le Pen, que está crescendo nas pesquisas, né? E um discurso contra o imigrante, isso em vários... Na Espanha também é um discurso forte. Um discurso declaradamente de extrema-direita. Fascista, né, a gente pode dizer, né? Não saberia dizer eu, como jornalista, se é exatamente fascista, o professor não pode. Mas certamente. Mas isso consolida, quer dizer, consolida aquele tipo de interpretação que do qual estávamos conversando, de que não há um direcionamento claro e não há perspectivas políticas claras de saída dessa crise, porque os resultados políticos são incertos. Em muitas circunstâncias, eles tendem a produzir oposições que podem ser tanto de direita quanto de esquerda. No caso da França, o Sarkozy está se debilitando politicamente. Agora houve a crise no Fundo Monetário Internacional com o presidente Strauss-Kahn, que era o candidato forte do Partido Socialista. Dizem os comentadores de política francesa que isso enfraqueceria a possibilidade do Partido Socialista produzir resultados fortes para si mesmo. A consequência poderia ser um outro segundo turno, como já aconteceu, entre o centro-direita de Sarkozy, nesse momento representado por Sarkozy, e a extrema-direita representada por Le Pen. Ou seja, direita e mais direita ainda. Isso. Agora, eu fiquei impressionado com as imagens, até se a gente pudesse repetir aquelas imagens da Espanha, a quantidade de gente, né? É impressionante ali, a Praça do Sol, né? Que chama ali em Madrid, e os cartazes ali, ó. O problema é o sistema, né? Aquele ali dizia. Eu estava até querendo que a gente fizesse uma leitura rápida ali. O outro fala, jovem sem futuro, né? É uma sensação muito ruim de que as pessoas sentem que não tem saída, né? Muito diferente do que a gente sente. Aqui no Brasil, a gente tem a impressão, pela primeira vez, talvez, que a gente possa realmente se desenvolver e melhorar. Olha ali, ó, sem saúde, sem futuro. Professor Evaldo, isso cria É um caldo de cultura para instabilidade, porque vamos pensar nos números na Espanha. Praticamente é 40-60, quer dizer, 40% desempregado, 60% desempregado. Vamos arredondar? De cada 2 jovens, 1 está desempregado. Então, isso é um descalabro, tá certo? Então, a situação é grave. E pode ser que algum país tenha que sair da zona do euro, porque lá eles têm a moeda unificada, né? Isso tá em jogo? O euro está em jogo? Essa discussão a gente lê muito, tem muita gente escrevendo sobre isso, estudando, só que tem o seguinte, se você vai para isso, vamos dizer, se a Espanha, não existe essa hipótese, tá? Não existe essa possibilidade por razões técnicas, mas vamos imaginar que fosse possível, o que aconteceria? Eu desvalorizaria, teria peseta de novo, valeria menos da metade do euro. E protegeria um pouco a economia, talvez? Não. A dívida dobraria. Ah, sim, porque a dívida está em euros. Os encargos dobrariam,
você empobreceria mais do que o dobro. Então, é muito complicado. Na verdade, a Europa tem que montar um programa de crescimento. Rodrigo, parece um pouco de ousadia a gente falar, um brasileiro falar isso. Eles têm que copiar um pouquinho o que o Brasil já fez no passado, tá certo? Época de crise, você tem que sair investindo no crescimento, investindo no emprego, em vez de se endividar mais, que é o que eles estão propondo, para ajudar banqueiro, para ajudar governo falido. Tá certo? Não estou dizendo que eu não devo fazer um pouquinho dessas coisas, é o professor mas investir... da Fundação Getúlio Vargas falando, né? No passado a gente ouvia todo mundo dizendo que era só cortar. Quer dizer, o Brasil saiu da crise em 2008 gastando, né? Gastando e investindo na produção. Claro que não é para deixar uma farra no governo, não. Claro, tem que ajustar, tem déficit, precisa cuidar disso. Põe lá um pessoal especializado para cuidar disso. Cuida da questão dos bancos, mas não priorizar, tá certo? Tem que ser cuidado isso, mas a prioridade é o quê? Gerar emprego. Na verdade, o velho Keynes, o Lord Keynes, o pai da macroeconomia, não é? Já dizia, na época de crise, eu tenho que sair investindo. E o Keynes dizia, toda vez que alguém pensa que está inventando uma coisa, como eu aqui, não estou inventando nada, só estou repetindo o quê? Ele dizia, toda vez que você pensa que está inventando alguma coisa, você está repetindo um economista morto há muito tempo. Estou prestando uma homenagem ao velho Keynes aqui, tá certo? Claro, é a forma. Caso contrário, nós estamos assistindo uma primavera da juventude no mundo, no norte da África, no Oriente Médio um pouco, em alguns países, e também na Europa. Sérgio, rapidamente, que nós estamos já no finalzinho, um minutinho aí, você acha que esse instrumento, a internet, pode ser usado em outros países? Não, está sendo usado em outros países e vai ser cada vez mais usado em outros países. Porque a internet, eu queria chamar a atenção de uma coisa, o estado mais poderoso do mundo, ainda, os Estados Unidos da América do Norte, o governo americano, tentou desabilitar um site do Wikileaks recentemente. Fez pressão, tirou do ar. Imediatamente no dia seguinte, tinha 2.000 sites idênticos espelhados em vários países do mundo. Com conteúdo idêntico. Com conteúdo idêntico. Eu pergunto a você, tire do ar. Ele não poderia tirar no Brasil. O Lula já tinha, era o Lula ainda, ele já tinha dito assim, ó, aqui você não pode fazer isso. Como é que você ia tirar da Eslovênia, da Rússia? O que eu quero dizer é o seguinte, numa rede distribuída, enquanto ela for distribuída, você tem um fenômeno novo. O jogo de poder ficou mais complicado. Eu não estou dizendo que não é pelo fato de eu andar de asa delta que eu sou páreo para a Força Aérea Americana, mas o fato é que eu também voo, e muita gente voa. O fato é que eu tenho uma realidade diferente da que eu tinha, e é uma realidade que eu não sei como qualificar. Será que nós estamos montando uma opinião pública articulada internacional? Mundial. Transnacional, uma esfera pública transnacional, com as dificuldades que tem da língua? Será que a gente está montando um processo distinto que vai superar, por exemplo, em algumas ações ou em algumas instituições que não conseguem enquadrar o mundo em várias... por exemplo, a ONU. A ONU é importante para uma série de coisas, mas ela tem limitação diante dos Estados nacionais. O que está acontecendo quando você monta uma rede de comunicação onde as pessoas prestam solidariedade, se articulam, e redes enfrentam redes? Eu não estou dizendo que só tem o lado progressista, eu tenho um lado também conservador. Só que os conservadores têm um problema na rede. Eles trabalham com estruturas de pensamento e ação verticalizadas. E a rede é distribuída. Não bate muito, né? Não bate. Agora, Sérgio, então só para encerrar rapidamente, professor Túlio, rapidamente, nós estamos 30 segundos aí, o senhor já se manifestou um pouco mais cético, então eu queria que o senhor concluísse. Eu queria dar uma opinião muito rápida. Provavelmente nós estejamos frente a uma reestruturação de novo tipo do sistema internacional. De 1945, pensando longo, até hoje, 2010, 2011, os países centrais, portanto, o Japão, Estados Unidos e Europa, eles gastaram à custa de suas possibilidades, acima de suas possibilidades. Isto utilizando capacidades de pressão sobre os outros países com
preços baixos de matéria-primas, de petróleo, de outras commodities. E provavelmente estamos assistindo a uma reorganização do sistema. A emergência da qual tanto se fala de países em desenvolvimento, como a China, como a Índia, como o próprio Brasil, reflete essa reacomodação do sistema. É um processo de longo prazo. Muito bem, eu queria então agradecer ao professor Tulio Vigevani, professor da Unesp, cientista político. Muito obrigado pela presença, professor. Obrigado. Também ao professor Evaldo Alves, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Obrigado, professor Evaldo, mais uma vez. E ao Sérgio Amadeu, que é professor da Universidade Federal do ABC, especialista em novas mídias. Obrigado, Sérgio Amadeu. Obrigado. Até uma próxima. O Entrevista Record Mundo fica por aqui. Eu agradeço também a você pela audiência. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.